Olá, professoras e professores, sejam bem-vindos ao PAPMEM, edição de janeiro de 2022. Meu nome é professor José Luiz Pastore Mello, eu sou professor de matemática do Colégio Santa Cruz, em São Paulo, capital. E o tema que eu escolhi para a gente bater esse papo aqui é o tema de otimização, problemas de otimização, né? É claro que esse é um tema muito amplo dentro da matemática, mas eu vou aqui apresentar para vocês qual é o recorte que a gente vai discutir nessa videoaula, tá bom? Deixa eu compartilhar uma tela aqui. O título da aula que apareceu na programação para vocês era Problemas de Otimização sem Cálculo, né? Evidentemente que o cálculo, eu estou querendo me referir ao cálculo diferencial, né? Que é a grande ferramenta que a gente usa para resolver problemas de máximo, de mínimo, né? Onde a gente quer otimizar alguma função. Não é exatamente sobre os problemas clássicos de otimização que a gente vai falar aqui, né? A escola, né, o tratamento que a escola dá a esse assunto, ele já aparece em alguns livros didáticos, sempre associado à maximização de uma função quadrática, né? Geralmente os probleminhas que aparecem, existe aquele problema clássico, né? Encontrar quais são as dimensões de um retângulo de perímetro dado, que a gente tenha a maior área possível, né? Quando você modela esse tipo de probleminha, dá uma função quadrática, né, cujo gráfico é uma parábola, com a concavidade voltada para baixo, e a solução ótima desse problema está associada ao vértice da parábola, né? Esse vértice ele vai te dar qual é a área máxima e vai te dar uma das dimensões desse retângulo para que a área seja máxima, né? Bom, não é sobre esse tipo de problema de otimização sem cálculo que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar sobre um outro grupo de problemas, que são os problemas de programação linear, que é o subtítulo que está aí na minha tela, tá bom? Vamos lá, vamos explicar para vocês aqui rapidamente o que é a tal da programação linear. Só que antes disso, deixa eu falar o roteiro da aula, né? O que a gente vai discutir nessa aula. Não pretendo fazer uma aula de muita teoria e pouca prática. Vai ser uma aula que a gente vai pôr a mão em problemas, tá? Então, logo de início, eu vou apresentar um problema 1 e a gente vai construindo a teoria por meio dos problemas, né? Nesse problema 1, a gente já vai conseguir entender melhor o que é efetivamente um problema de programação linear. A gente vai discutir o método gráfico para resolver problemas de programação linear com duas variáveis de decisão, né, o nome que elas recebem. Vamos usar a ferramenta tecnológica para tratar graficamente esses problemas, tá? Vamos usar o GeoGebra 2D. Eu coloquei aqui também o GeoGebra 3D, mas na verdade só vou mostrar uma tela para vocês com o GeoGebra 3D, que é uma interpretação interessante que pode ser feita também, se o professor tiver interesse em desenvolver por aí as discussões, né? Vou fazer alguns apontamentos teóricos ainda nesse problema 1, na sequência a gente passa para um problema 2, que vai introduzir uma certa novidade, né? No problema 1, a gente não tinha uma restrição sobre as variáveis de decisão, a não ser que elas não fossem negativas, né? No problema 2, a gente vai ver que existe uma série de problemas discretos que a gente tem que ter uma restrição a números inteiros, positivos ou iguais a zero, e é isso que vai tratar o problema 2, tá? Quer dizer, o que a gente faz quando a gente está diante de uma situação como essa, e que a solução é números inteiros. Vamos discutir também número de soluções de um problema de programação linear. Aí passamos para um problema 3, que também vai apresentar algo interessante aqui para a gente. Quero discutir com vocês rapidamente a ideia de dualidade, né? Vou mostrar para vocês aqui que todo problema de programação linear, por exemplo, um problema de maximização, existe um problema de minimização equivalente a esse que produz a mesma solução que esse problema de maximização, né? Esse problema é o chamado problema dual, em relação ao problema original, que é o primal, né? Então, quero discutir por meio do problema 3 essa ideia de dualidade. Quero apresentar para vocês um recurso do Excel, que chama Solver, é uma extensão, um suplemento que a gente consegue instalar facilmente no Excel,
e que resolve problemas de programação linear e é uma ferramenta bem interessante para aulas de matemática. Vou falar rapidamente sobre o algoritmo simplex, que é o algoritmo mais usado para se resolver problemas de programação linear, mas não é tema desta aula desenvolver esse algoritmo, tá? Apenas vou falar da existência dele. E, por fim, a gente vai discutir um pouquinho o que esse assunto tem a ver com BNCC, o que tem a ver com o que nós acreditamos como sendo um desenvolvimento de competências e habilidades por meio do ensino da matemática, né? Vai ser a parte final da nossa apresentação, tá bom? Vamos lá? Bom, programação linear. O que é a programação linear? Programação linear, ela é o seguinte, existe uma ampla gama de probleminhas em que a gente quer otimizar uma função, né? Otimizar, a gente quer maximizar ou minimizar uma função, mas uma função linear a duas ou mais variáveis, tá? E essa função, ela está submetida, ela deve ser submetida a um número de restrições também lineares, que são equações ou inequações. É disso que vai tratar um problema de programação linear. Eu vou ter uma função, que a gente chama de função objetivo, ela pode ter duas ou mais variáveis, tá? Essa função, uma função com linear, e as restrições também são restrições lineares, tá? Quer dizer, a gente não vai ter nessas funções x ao quadrado, x ao cubo, a gente vai ter x, y, z, w, sempre elevado à primeira, tá? Bom, problemas de programação linear aparecem em muitos contextos aplicados, tá? Então, citei aqui apenas alguns exemplos. E aqui não é aquela coisa que a gente costuma falar assim, tem aplicação, mas a aplicação é super, mega, estratosférica, completamente distante de um universo dos cidadãos comuns, né? Não, tem uma série de probleminhas que são resolvidos por algoritmos de programação linear, cuja ideia básica não é altamente complexa, né? É uma ideia que pode ser trabalhada, por exemplo, no ensino médio, né? Então, problemas, por exemplo, que são resolvidos por meio da programação linear. As empresas aéreas utilizam muito programação linear para fazer a escala de trabalho do pessoal de voo, né, os comissários e tal, e o pessoal de terra também, né? É sempre um grande número de pessoas, cada pessoa está num país, num fuso horário e tal, e eles utilizam programação linear para fazer esse cronograma, né, esse organograma aí de alocação dos funcionários nos diversos horários que a companhia precisa, né? As companhias também utilizam programação linear para fazer planejamentos de linhas, né? Diversos destinos e tudo mais, e usa-se programação linear para isso. Problemas de transporte, logística, também usam muita programação linear, né? Eu preciso distribuir uma série de produtos da minha empresa, eu vou construir alguns depósitos, esses depósitos estão a certas distâncias dos centros de distribuição de mercadoria, e eu quero otimizar alguma coisa em relação, né, alguma função que relacione todas essas variáveis econômicas da situação da minha empresa, transportadora, por exemplo, né? Problemas de dieta, né? Lá na origem da programação linear, os primeiros probleminhas que foram estudados e analisados eram problemas de dieta, né? Então, você tem lá uma certa restrição calórica, né? E você tem vitaminas, proteínas, nutrientes em geral, que você pode obter de diversos alimentos, né? E você quer uma combinação ótima, né? Uma combinação que minimize, por exemplo, a ingestão de calorias, né? Mas mantendo todas as necessidades básicas das vitaminas, de outros nutrientes, né? Isso pode ser modelado por probleminhas de programação linear. Planejamento econômico, de produção, custos, receitas, trabalham muito com programação linear. Engenharia química, né? Quando você faz o fracionamento do petróleo, quanto que você destina para cada parte, o que vai para gasolina, o que vai para querosene, e existe toda uma teoria que utiliza a programação linear para investigar e analisar e modelar esse tipo de situação, tá? Teria muitos outros exemplos aqui para dar,
mas acho que com esses já dá para ter uma ideia do assunto, né? Onde se estuda a programação linear, né? Bom, geralmente cursos de economia, administração, engenharia de produção, são cursos que têm matérias específicas de programação linear, né? Alguns deles, a matéria se chama pesquisa operacional, né? E dentro da pesquisa operacional tem lá um tópico destinado à programação linear, né? Cursos de matemática aplicada também abordam esse assunto, e cursos de computação, porque evidentemente que trabalhar com problemas lineares de grandes proporções, a gente precisa de computador para ajudar a resolver isso, né? Eu preciso programar computador para isso. Então, também é um assunto do campo da computação, certo? Vamos ver o nosso primeiro probleminha? Só aqui mencionando rapidamente, esse sujeito foi o sujeito que primeiro organizou as primeiras ideias de programação linear, ele é considerado o pai desse assunto, ou a pessoa que sistematizou pela primeira vez um método, um algoritmo eficiente para resolver problemas de programação linear a várias variáveis, né? Em 1947, ele apresentou esse algoritmo, foi um matemático importante, o Dantzig, né? Inclusive, existe um prêmio, hoje em dia, prêmio George Bernard Dantzig, que é um prêmio dado para pessoas que desenvolvem grandes teorias, importantes teorias a respeito de matemática aplicada com computação e com problemas de otimização. Esse prêmio recebe o nome do Dantzig, né, hoje em dia. Vamos entrar num probleminha? Bora lá. Esse é o nosso primeiro problema de programação linear. Bom, eu vou ficar sambando aqui com essa minha tela e com essa barrinha de ferramentas aqui para limpar, deixar sempre limpa a imagem. Bom, vamos lá, um probleminha típico de programação linear. Uma fábrica produz dois tipos de ligas, liga 1 e liga 2. Para a produção da liga 1, ela deve-se utilizar 2 kg de cobre, 1 kg de zinco e 1 kg de chumbo. Para a produção da liga 2, deve-se usar 3 kg de cobre, 4 de zinco, 6 kg de chumbo. Cada quilograma da liga 1, vendido por R$600. E cada quilograma da liga 2 por 350. Atualmente, a fábrica possui estoque de 16 kg de cobre, 11 kg de zinco, 15 de chumbo. E a gente quer o quê? A gente quer determinar a quantidade em quilogramas de cada uma das ligas que essa fábrica deve produzir com estoque dos 3 metais que ela tem, né, para a produção, para obter máxima receita bruta na venda dessa produção. Claro que aqui a gente está simplificando a situação econômica, no sentido de que vamos admitir que tudo que ela produz, ela consegue automaticamente vender, né? Isso a gente sabe que nem sempre é verdadeiro, né? Então, é um problema que é o seguinte, né? O sujeito tem lá 3 metais, estoque de 3 metais, ele fabrica 2 ligas, e tem o preço de venda dessas ligas, e a gente quer maximizar a receita dele. A gente quer saber como a gente deve alocar esses 3 estoques dos metais, né, estoque dos 3 metais, para as ligas, né, para a fabricação de cada uma das ligas, de maneira a ter a maior receita possível, né. Um probleminha desse tipo é um problema que muitas vezes o aluno começa tratando por meio de tabelas, né? E é uma boa abordagem inicial, sabe? A gente pode fazer simulação com os valores, né? Probleminhas de programação linear mais simples, que são mais apropriados para começar a investigar esse assunto. Os alunos, depois que eles entendem a mecânica do que está acontecendo, com algumas contas, muitas vezes eles conseguem chegar na solução correta, né? Agora, o que fica faltando sempre é a certeza de que aquela solução encontrada é a melhor solução possível, né? E é em busca dessa certeza que a gente vai quando a gente constrói o arcabouço teórico da programação linear, tá bom? Bom, estou fazendo aqui uma primeira proposta de organizar esses dados por meio de uma tabela de dupla entrada, cobre, zinco e chumbo nas linhas, e liga 1, liga 2 nas colunas em quilogramas, tá? Então, vamos organizar. Para fabricar liga 1,
a gente utiliza 2 kg de cobre, né? Vamos já preenchendo a tabela aqui. Utiliza 1 kg de zinco e 1 kg de chumbo. A liga 2 tem outros 3 valores, 3, 4 e 6 quilos, que estão aqui, certo? Bom, reparem que eu deixei uma linha a mais e uma coluna a mais na tabela, que eu já vou colocar uns outros dados aqui do problema. Então, por exemplo, a gente sabe que a liga 1 é vendida por R$600 o quilo e a 2 por 350. Então, nessa última linha, eu vou pôr o preço por quilo, em reais, né, de cada liga, e vou pôr aqui os valores de 600 e 500 reais. Na última coluna, a quarta coluna, eu vou colocar o seguinte, os estoques dos 3 metais, né? Então, o título poderia ser estoque do metal, quilogramas, e vou pôr quanto que ela tem de cada um. 16 quilos de cobre, 11 de zinco, 15 de chumbo, tá? Bom, essa organização dos dados por meio de uma tabela de dupla entrada, ela já consiste num grande desafio para os alunos, né? Você precisa ler o problema, reler, né? Às vezes você não identificou muito bem o que você vai pôr na linha, o que você vai pôr na coluna, o que é uma coisa, o que é outra, né? Então, só nesse aspecto eu acho que já tem algo a se dizer aqui a respeito desse assunto, né? Esse assunto sempre ele trata de problemas com texto, e esse texto você precisa destrinchar até conseguir escrever esse texto por meio de equações, inequações, né? Para fazer um modelo matemático que a gente possa tratar com ferramentas matemáticas, né? Bom, uma vez então aqui produzida essa tabela, eu quero entender agora o que eu quero encontrar nesse problema, né? Então, relendo a pergunta novamente, determine a quantidade em quilogramas de cada uma das ligas que a fábrica deve produzir com estoque dos 3 metais para obter máxima receita, tá? Bom, a receita que essa empresa obtém, ela vem em função da venda da Liga 1 e da Liga 2, né? E cada quilo da Liga 1 custa R$600, cada quilo da 2 custa 350, né? Então, reparem que eu vou chamar de R a receita, né? Que é uma função de duas variáveis, há duas variáveis, né? Variáveis L1 e L2, que são as quantidades em quilos das ligas 1 e 2, né? Estou chamando isso de receita bruta da empresa. É isso que eu quero maximizar, essa receita, tá? Só que eu preciso agora escrever como que é essa receita, né? Como que ela se constitui, né? Bom, essa receita, a gente acabou de dizer aqui, né? Vai ser assim, a quantidade de produção da Liga 1 vezes o seu preço, mais a quantidade da Liga 2 vezes o seu preço. Então, é isso que nós queremos maximizar. A gente quer maximizar a função R, as variáveis L1 e L2, dada por 600 L1 mais 350 L2. Isso me dá um valor em reais, né? Que é o maior valor em reais possível para essa função aí, certo? Bom, já encontramos a função que a gente chama de função objetivo do problema de otimização. É essa função que está aí, e a nossa intenção é maximizá-la, né? Agora a gente precisa analisar as restrições que a gente tem, né, nessa situação. Bom, as restrições, elas dizem respeito aos estoques de metal que a gente tem. A gente não pode usar mais do que tem no estoque, né? Então, vamos pensar juntos aqui, ó. Esses 16 quilogramas que eu tenho de cobre, né? Quanto é que eu gasto de cobre para produzir L1 e L2? Cada quilo de L1 eu gasto 2, né? E cada um cada quilo de L2 eu gasto 3 quilos de cobre, cada quilo de L1 eu gasto 2 quilos de cobre, certo? Bom, então, a primeira restrição eu acho que eu já tenho nas minhas mãos. Se eu multiplicar, né, quantidade de L1 que eu fabrico, pela quantidade de cobre que eu vou precisar para fabricar isso, então 2 vezes L1, mais 3 vezes L2, isso não pode ultrapassar os 16 quilos de cobre que eu tenho. Não poder ultrapassar significa que eu estou interessado numa inequação, né? Então, aquela minha função de maximizar, que eu quero maximizar, ela está sujeita a esta inequação aqui, né?
2 vezes L1 mais 3L2 tem que ser menor ou igual a 16. Bom, raciocínio análogo, a gente obtém quando analisa o zinco e o chumbo, né? Vai ser 1 vezes L1 mais 6 vezes L2, menor ou igual a 15, isso para o chumbo, né? E para o zinco, 1 vezes L1 mais 4 vezes L2, menor ou igual a 11, né? São mais essas duas restrições aqui. Então, são 3 inequações. Eu vou colocar mais duas inequações aqui, tá? Que nos problemas de programação linear, a gente sempre trabalha com as variáveis sendo não negativas, ou negativas ou maiores que zero, tá? Maiores ou iguais a zero, tá? Então, essa quantidade de liga 1, que eu vou produzir, é maior ou igual a zero, e a de liga 2 também maior ou igual a zero, tá? Não quero valor negativo para o L1 e para o L2, ok? Bom, nós temos, finalmente, em mãos, um problema de programação linear. Essa função que a gente quer maximizar é a função objetivo, e estas 5 inequações, elas constituem o que a gente chama das restrições do modelo, tá? As restrições para a gente atingir, para a gente buscar o máximo daquela função de receita, tá? Bom, olha, uma exploração inicial, a gente ainda não tem uma ferramenta algébrica, enfim, para resolver isso aqui, certo? Então, uma ideia, sempre que eu costumo propor para os alunos e tal, é a de explorar por meio de tabela, né, de fazer cálculos mesmo. Chuta 2 valores, para L1 e L2, né? Valores que contemplem as restrições, e aí pega esses valores e utiliza na função R para calcular o valor da receita. Né, e vai vendo o que acontece, né? Vai jogando valores e vendo o que acontece. Né? Então, por exemplo, vou fazer uma tabelinha como essa aqui. Ó. A tabela pode ser assim, L1, L2 e a receita, né? Em função de L1 e L2. Bom, vamos escolher 2 valores aí para começar, para colocar em L1 e L2, tá? Pensei aqui em colocar 2 e 1, tá? 2 quilos de L1, estou produzindo, e 1 quilo de L2, tá? Bom, primeiro, notem que esse parzinho 2, 1, par ordenado 2, 1, notem que ele contempla todas as inequações, né? Ele satisfaz todas as inequações. Se eu coloco 2 aqui no L1 e 1 no L2 na primeira, vai ficar 4 mais 3, 7. 7 é menor ou igual a 16. Né? Se você verificar nas outras, ele também satisfaz todas as outras inequações. Então, ele é uma possibilidade de combinação L1 e L2. Tá? Para essa combinação, quanto vai ser minha receita? Jogo aqui no L1, 2, e jogo no L2, 1, vai dar uma receita de R$ 1.550. Né? Bom, posso começar agora a aumentar valores, né, de L1, L2, para verificar se essa receita aumenta, né? Se eu puser, por exemplo, um 2, 2, que é um parzinho que também satisfaz todas as inequações, o cálculo da receita aumentou, vai dar R$ 1.900. Esse par é melhor do que o anterior. Né? Bom, alguém poderia dizer, olha, eu estou achando que o melhor par possível é a gente jogar o máximo aqui em L1 e o mínimo no L2, porque o L1 ele me produz mais, né, por unidade, por quilo, né? É R$ 600, o outro são 350, né? Se você for em busca aí desse maior valor possível para jogar lá no L1, esse valor vai ser, acho que 8, né? Ó, 2 vezes 8 aqui, se puser 0 no L2 e 8 no L1, dá 16, 16 é menor ou igual a 16, é igual a 16, né? 8 aqui com 0 aqui, 8 é menor ou igual a 11, 8 é menor ou igual a 15, esse parzinho funciona, né? Então, eu posso utilizar um par 8, 0. Não consigo jogar mais do que 8 no L1. Jogando 0 no L2, o que eu vou conseguir jogar no L1 é 8, né? Para atender aquela primeira inequação, né? Nesse caso, a minha receita bruta total ela vai ser R$ 4.800, né? Aparentemente é o par, a melhor combinação, né?
Agora, ninguém tem certeza de nada aqui, né? Essas tabelas, elas ajudam a gente se apropriar da situação, entender direito o que está acontecendo, que para diferentes pares L1 e L2 eu tenho diferentes receitas e tudo mais, né? Veja, um problema como esse, se a gente for pensar graficamente, ele de início é complicado pelo seguinte, a gente tem um eixo que teria que ser para o L1, um outro eixo para o L2 e um terceiro eixo para a receita, né? Então, seria tridimensional o gráfico que representa essa função aqui, né? R, né? Vamos tentar fazer um gráfico em 3 dimensões, com 3 eixos, marcando esses pontos que a gente obteve aqui na tabela, né? São 3 pontos aqui. Olha lá. Marquei 3 eixos aqui, pus L2 aqui, na horizontal, L1 aqui inclinadinho e a receita para cima, tá? Bom, a ordem que eu coloco L2 e L1 pouco importa, tá? Aqui no problema. Vamos lá, vamos ver. Primeiro parzinho, 2 para L1, 1 para L2, então aqui vai ser 2 unidades no L1 por aqui, uma no L2. Aí eu vou ligar esses pontinhos e puxar para cima para encontrar a receita de 1.550, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Saiu 1.300 aí, gente, mas saiu errado, tá? É 1.500 esse valor aí. Admita que seja 1.550. Tá? Seria esse ponto no espaço, né? O ponto que representa aquela perna ordenada. L1, L2, R, certo? Bom, a segunda terna ordenada ali, 2, 2 e 1.900. Seria esse outro ponto aqui, ó. 2, 2, 1.900. E a terceira, 8, 0, 4.800. 8 no L1, por aqui assim, mais ou menos, nessa escala aí, né, do eixo. 0, né, no L2, então eu fico em cima do próprio L1. E aí eu vou subir isso aqui, até chegar na receita de 4.800, esse ponto aqui no espaço. Tá? Bom, esses 3 pontos, eles estão num plano dado por essa função aí, tá? Essa função, R igual a 600L1 mais 350L2, a representação disso a 3 dimensões é um plano, né? Um plano, aliás, que passa pela origem, né? Se você joga 0 no L1, L2, a receita dá 0, então é um plano que passa pela origem, né? É claro que fica difícil tratar problema desse tipo num gráfico a 3 dimensões, porque você precisa ter lá uma visão espacial, né? Nada impede que sejam feitas explorações a respeito da natureza desse problema na terceira dimensão, tá? Essas explorações, elas podem ser feitas, por exemplo, utilizando o GeoGebra 3D. Né? O GeoGebra 3D ele faz o gráfico desse plano, né? E aí depois você pode fazer o gráfico também dessas restrições, e você vai ter que procurar a intersecção das restrições, né? Que é a região que contempla todas as restrições simultaneamente, e vai procurar nesse plano, né, que indica as receitas possíveis, qual é a receita maior possível dentro dessa região das restrições, né? Bom, eu fiz aqui uma telinha, que é a próxima tela que eu vou mostrar, só com a representação no GeoGebra da situação deste plano, tá? Mas, assim, para apresentar o GeoGebra 3D para quem ainda não conhece, tá? Bom, isso aqui é uma telinha do GeoGebra 3D. Ele está disponível no teu GeoGebra normal, tá? Quem nunca usou tem que fazer assim, ó, vem aqui em exibir, aí, ó, tem uma janelinha aqui, janela de visualização 3D. Clicou aqui, ele vai abrir uma janelinha 2D, X, Y, Z, tá? Que são esses 3 eixos que estão aqui. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Ele vai abrir algo assim, ó, isso daqui, tá? Esses eixos você pode movimentar, rotacionar, né, para observar e tal. Bom, se eu escrevo aquela minha função objetivo, né, se eu escrevo assim, z igual a 600x mais 350y.
ele vai fazer a representação disso no plano XYZ. Né? Essa representação é um plano. Né? Bom, eu fiz isso aqui, ó, vou habilitar só para vocês verem. Esse daqui é o plano, tá? Quer dizer, o plano que contém aqueles 3 pontinhos que a gente viu na tela anterior, é esse plano aqui, tá? É um plano que também contém o 0, 0 e tal. Ok? Bom, não é proposta dessa aula a gente explorar esse tipo de problema no GeoGebra 3D, tá? Mas existe uma abertura interessante aqui para se tratar probleminhas mais simples de programação linear no ensino médio, também usando o GeoGebra 3D, tá? Bom, vou fechar esse aqui. E vamos seguir a nossa apresentação aqui. Eu vou para o GeoGebra 2D mesmo, e está aqui o nosso problema, né, resumidamente, a função que a gente quer maximizar e as 5 restrições. E nós vamos resolver esse problema a 2 dimensões, tá? Utilizando a ideia de curvas de nível. Então, vamos lá ver como a gente faz isso. Bom, olhando para as restrições, a gente tem 2 variáveis nas restrições. Né? Então, 2 variáveis eu consigo representar num plano cartesiano ortogonal x, y, né? De eixos ortogonais. Preciso escolher quem eu vou pôr no eixo horizontal, quem eu vou pôr no vertical, né? Quem vai ser a variável dependente, quem vai ser a independente. Isso pouco importa, essa escolha aí, tá? Eu estou escolhendo aqui o L1, eu estou pondo no eixo X, então é a variável independente, e o L2 eu estou pondo no eixo Y, que é a dependente, tá? Poderia ser o contrário. Bom, quando a gente olha a primeira restrição, 2L1 mais 3L2 menor ou igual a 16, qual é a representação disso no plano cartesiano? Né? Bom, a igualdade, a representação é uma reta. Não é? Se, por exemplo, eu fizer 2x mais 3y igual a 16, aqui para o GeoGebra eu estou usando x e y, tá? Apesar de ter batizado os meus eixos com os nomes das nossas variáveis, tá? Bom, se eu fizer aqui essa equaçãozinha, 2x mais 3y igual a 16, ó, o GeoGebra vai fazer o seguinte, peraí. Opa, ele falhou aqui. Peraí, deixa eu apagar isso, vou fazer de novo. Vamos lá. 2x mais 3y igual a 16. Pronto, essa reta aqui, tá? Isso é igualdade, né? Bom, quando a gente está com uma inequação linear a 2 variáveis aí desse tipo, isso representa um semiplano. Né? Quer dizer, o plano ele vai ser dividido por uma reta em 2 semiplanos, e essa inequação representa um dos semiplanos, certo? Resta saber se isso representa o semiplano que está acima aqui da reta ou abaixo. Né? Bom, aí é uma discussão toda que os professores estão acostumados a fazer, tá? Mas só para a gente não perder a oportunidade, vamos lá, né? Por exemplo, ó, se eu pego esse ponto aqui, que está em cima da reta, que é o ponto de ordenada, é o par ordenado 2, 4. Tá aqui, ó. Eita. Calma lá. Tô com uns probleminhas aqui. Vamos lá, apaga isso aqui, vamos de novo. 2x mais 3y igual a 16. Pronto. Agora eu quero um par ordenado, que é o 2, 4, só para marcar ali, né? 2, 4. Pronto, marquei 2, 4 lá, certo? Bom, vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar um ponto do plano que tem a abscissa 2, mas que tem uma ordenada maior que 4, tá? Por exemplo, esse daqui é o 2, 6. Né? Esse par ordenado 2, 6, ele satisfaz essa equação aqui? Né? Vamos ver? Se eu jogo 2 no L1 e 6 no L2, vai dar 18 mais 4, né? Não, desculpa, é 2 no L1, é 4, 18 mais 4.
16, eita, 3 vezes 6, 18, com 4, 22. 22 é menor ou igual a 16? Não, não é. Então, esse ponto é um ponto que não satisfaz aquela inequação, né? Ao passo que se esse ponto de abscissa 2 estivesse aqui para baixo, abaixo do 4, a ordenada, né? Por exemplo, 2, 2, satisfaria, né? 2 vezes 2, 4, mais 6, dá 10, 10 é menor ou igual a 16. Qualquer ponto que está aqui abaixo da reta, ele vai satisfazer aquela inequação, tá? Então, na verdade, o semiplano, que pode ser, que representa aquela inequação, é essa reta pintadinha toda para baixo, tá? Bom, não precisamos fazer essa análise ponto a ponto no GeoGebra, nada disso. Por quê? Porque o GeoGebra entende muito bem os símbolos de maior, menor, ele representa para a gente as inequações no plano cartesiano, tá? Então, o que eu vou escrever para ele? 2x mais 3y menor ou igual, põe o símbolo de menor depois do igual, a 16. E ele vai fazer o gráfico da região do plano que representa aquela inequação, tá? As outras inequações, elas também vão ser semiplanos, né? Então, vamos lá, vamos fazer o gráfico das outras, né? Então, por exemplo, essa daqui, L1 mais 4L2 menor ou igual a 11. Então, é x mais 4y menor ou igual a 11. Tá aí a outra inequação, tá? O outro semiplano. Bom, aqui já dá para a gente fazer alguma análise, né? Por exemplo, essa região que está azul mais escuro, ela é a região dos pontos que satisfazem as duas inequações, né? Essa parte de azul aqui, claro, mais para cima, satisfaz a primeira inequação, mas não a segunda. Esta satisfaz a segunda e não a primeira, certo? E aqui não satisfaz nenhuma das duas, né? Essa região branca aqui. Vou pôr a próxima inequação, x mais 6y menor ou igual a 15. Pronto. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Essa é a segunda inequação, tá? Bom, as duas últimas, elas vão restringir o problema ao primeiro quadrante do plano cartesiano, né? Uma delas é x maior ou igual a 0, e a outra é y maior ou igual a 0, tá? Bom, a região que nos interessa aqui é essa parte que está mais escurecida, é o azul mais forte. Eu poderia trocar as cores aqui, mas nem vai ser o caso nesse momento, não. Seria essa região aqui, mais escurecida. Então, eu queria mostrar para vocês um recurso que existe para você destacar essa região, tá? Para destacar a região, eu preciso informar para o GeoGebra o seguinte: olha, eu quero que você me faça a restrição 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, o E, né? Bom, quem está utilizando o GeoGebra online, quando você habilita o teclado digital, existe aquele chapeuzinho que representa o conectivo E da lógica, tá? Não confundir com o chapeuzinho, que também tem no teclado digital, que é o chapeuzinho da potência. Tá? Tem dois chapéus, né? Chapéus e você tem que usar o do conectivo lógico, tá? Bom, no GeoGebra instalado no computador, como esse que eu estou usando, o que a gente faz é colocar esse E, o seu nome desse E maluco aí, 2 vezes. Isso representa o E, o conectivo lógico E, tá? Na linguagem usada aqui pelo GeoGebra. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou pedir para o GeoGebra fazer o gráfico apenas do A, tá? Ele chamou de A essa equação, né? Podia ter mudado o nome, fiquei com o nome que ele me deu. A, B, C, D e E. Então, olha só aqui embaixo no campo de entrada. A, E, isso aqui eu estou dizendo para ele, E, eu quero A, E, a B, E, a C, E, a D, E, a E, tá? Ó, aí ele pinta de uma cor diferente, tá? Destaca, na verdade, né? Vou mudar a cor dessa daqui, vai. Propriedades. Cor.
Pode ser um vermelho aí, vai. Bom, vamos entender direito isso daí, essa região que ela representa. Isso é um pentágono, né? Ó, um lado, 2, 3, 4, 5, né? Aqui, ó, tem um ponto aqui, um vértice aqui do pentágono. Então, é um polígono convexo, né? Bom, qual o significado dessa região? Essa região é a região dos pares L1 e L2 que satisfazem simultaneamente as 5 restrições. Tá? Então, a solução do nosso problema, se ela existir, ela está aí. Ela é um desses pontos aí marcados em vermelho. Ok? Bom, a pergunta agora é a seguinte, né? Como é que a gente faz para analisar a receita, né? Porque a receita é uma função a duas variáveis, né? Eu precisaria de um terceiro eixo aqui, né? O eixo Z, o eixo R, né? Da receita. Bom, a gente vai utilizar a ideia de curvas de nível, né? Vamos fazer cortes. A gente vai escolher, atribuir valores a R, a receita, e ver qual é o par ordenado L1 e L2 que satisfaz aquela receita. E vamos variando essa receita, e aí a gente vai tentar identificar o que está acontecendo com o gráfico da função quando a gente varia esse valor de R. Tá? Bom, um jeito interessante de fazer isso é o seguinte, é criar um controle deslizante. Tá? Eu acho que se a gente criar um controle deslizante para a receita, a gente pode ficar variando o valor dela e ver o que acontece com o gráfico, né? Então, vou fazer isso, ok? Aqui, controle deslizante. Pergunta que nome eu vou dar. Vou dar o nome de R, vai? Receita. Bom, esse meu controle deslizante, a receita menor possível vai ser 0, né? Maior possível. Não sabemos ainda quanto vai ser. Vou começar colocando aqui vou pôr uns 5.000, depois a gente aumenta se precisar. Tá? Bom, está criado o meu controle deslizante, que vai do 0. Opa, deixa eu pegar ele aqui para ver se ele está funcionando. Ó, ele vai do 0 até os 5.000, eu posso mudar depois esse valor. Tá? Então, o que eu vou fazer? Esse controle deslizante chama R. Então, vou pôr R igual a 600x mais 350y. Tá? R igual a 600x mais 350y. Tá? Bom, o que acontece? Essa reta que foi feita aqui, ela é a função receita para um valor específico de receita, que está aqui no meu controle deslizante, R$ 2.975. Tá? Então, se eu puser 2.975, os pares L1 e L2 que satisfazem essa igualdade são os pares que estão em cima dessa reta. Tá? Bom, se eu mudar o valor do R, o que vai acontecer? Eu vou ver o comportamento gráfico dessa função mudando valores de R, eu vou ver o que está acontecendo com a função. Né? A gente pode antecipar já o que vai acontecer. Né? Se nessa funçãozinha aqui, né, no lugar do R, eu estou pondo um número. Então, o gráfico dá uma reta, né? A função do primeiro grau. Se eu mudo esse número, o que vai acontecer? Eu vou estar só transladando essa reta, né, de uma posição para outra. Vamos dar uma olhada para isso? Olha lá o que está acontecendo. Ó. Variando a receita. E aí eu tenho as combinações possíveis de L1 e L2. Tá? Bom, vamos pensar. Nessa situação aqui, qual é a melhor combinação possível para esse problema, né, para resolver esse problema? Bom, vamos pensar, ó, a receita, quando eu estou andando com essa reta para cima, né, deslocando para a direita, a receita está aumentando, né? E a região de restrições é aquela vermelha. Se você observar com atenção, onde eu consigo ir mais longe com essa reta da receita é quando ela pega este ponto aqui, que é o ponto de
coordenadas L1 igual a 8 e L2 igual a 0, né? Que inclusive a gente calculou na nossa tabela lá, era o 4.800, certo? Bom, esse tipo de raciocínio que a gente fez aqui, né, deslocar a reta para ver para onde a função está crescendo, né, onde a receita está crescendo, onde ela diminui, se as minhas restrições produzirem sempre um polígono convexo, o que acontece? O ponto de maximização ou de minimização, depende do problema que você está tratando, ele vai estar num dos vértices desse polígono, né? Pode acontecer também, dependendo da inclinação da reta, pode acontecer também de ter mais de uma solução, já já eu vou discutir isso, tá? Mas digamos que assim, para essa nossa reta aí, que a inclinação dela já está dada por esse 600 e esse 350, né? Para essa reta aí, a solução do problema está garantida aqui, que é no 8, né? Veja que você pode entrar aqui no GeoGebra e começar a mudar valores, né? Se você muda valores das restrições, você pode encontrar outras soluções, né? Tá? Por exemplo, sei lá, vamos mudar aqui, ó, em vez de menor ou igual a 11, eu vou pôr esse daqui menor ou igual a 20. O polígono já vai mudar, né? Peraí, vou pôr um número menor ou igual a 4. Ó, o que aconteceu? Minha região de restrições, ela está aqui, ó. Ela ficou um triângulo, né? Então, quer dizer, o meu ponto ótimo agora passou a ser esse daqui, ó, 4, 0. Né? Eu vou mudar o coeficiente aqui, deixa eu pôr, por exemplo, um 3x nessa funçãozinha, nessa inequação, nessa daqui, vou pôr um 6. Ó, com isso você vai mudando, né, as regiões e você vai observando o que vai acontecer, certo? Aqui no caso é essa daqui. Poderia mudar a inclinação também da nossa reta aqui, né? Ó, nossa função objetivo, né? Por exemplo, o 7 aqui, ó. Opa, não, mudei, na verdade eu mudei, não mudei a da reta, né? Eu mudei a de uma das restrições. Se quiser mudar da reta, tem que mudar aqui, né? Poderia também, poderia entrar na função e mudar lá, tá? Bom, então esses deslocamentos, eles vão me dar uma certeza de que a solução é, de fato, aquele 8,0 que a gente havia visto ali, tá? Deixa eu mostrar agora uma outra tela para vocês, apontando para algumas coisas que a gente discutiu aqui e que merecem uma atenção especial, tá? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte: nesses problemas que a gente está fazendo de programação linear, né, a região das restrições, ou se ela for um polígono, né, se for uma região fechada, ela vai ser um polígono convexo. Ela não vai ser um polígono côncavo, tá? Isso eu queria que você... Esse é um resultado importante da programação linear, que nós não vamos discutir ele matematicamente, mas intuitivamente dá para entender o porquê. Ó, por exemplo, aqui eu tenho uma região aqui das restrições, tá? Então, imagine você que tem uma reta passando por A e B, eu estou pegando a região menor que ela, menor que o Y, né? Tem uma passando por B e C, menor também, uma por C e D, menor também, e primeiro quadrante, tá? Essa é a restrição, esse daí é o polígono das restrições. E aqui eu estou com a minha função objetivo, tá? No caso aqui, por exemplo, se essa minha função objetivo está crescendo para a direita, a solução desse problema, que eu precisaria por mais, vamos por aqui até 15. Ó, então, a solução do meu problema aqui seria nos pontos C, certo? Bom, mas enfim, a minha intenção era explicar para vocês, ou discutir com vocês, por que tem que ser uma região convexa, né? Ó, pensa o seguinte, ó, vamos pensar se a região fosse côncava, né? Por exemplo, essa região aqui, ó, esse polígono côncavo aqui, tá? Por que isso não satisfaz um conjunto de restrições de um problema de programação linear?
tá? Bom, vamos pensar. Ó, teria nas restrições aqui, teria uma reta passando por AB e eu pintaria para baixo. Tá? Estou em busca dessa região da intersecção. Teria uma passando por BC e eu pintaria para baixo, tá? Se fosse menor que 0. Ok? E depois teria uma passando por CD e eu pintaria para baixo. O que acontece? Ó, vou fazer algumas dessas retas. Ó. Tem uma aqui, depois tem outra aqui, e tem outra aqui. Certo? Ó, essa que passa por C e D, ela dá essa região aqui, ó. Ela dá esse polígono aqui, né? Esse triângulo. Certo? Essa que passa por B e C, ela nos dá esse trapézio aqui. Certo? O que acontece? Ó, essa regiãozinha aqui, ela é uma região que ela não pode estar aí. Né? Ela não pode estar aí. Porque se ela estiver aí, o que acontece? Ela teria que estar na intersecção das duas, mas ela não está na intersecção. Né? Ela não está, por exemplo, no trapézio. Ó, o trapézio, ele vem até esse ponto aqui, ó. Certo? Essa região aqui, ela não está na intersecção, ela não pode estar na intersecção. Se for um menor igual na reta que passa por CD e um menor igual na reta que passa por AB, essa regiãozinha não poderia estar. Você parar para analisar um pouquinho, ainda que intuitivamente, mexendo os pontos, né? Isso como um problema de investigação para alunos, dá uma ótima discussão, você vai concluir que esse ponto aqui, necessariamente, vai ter que estar numa posição de tal forma que o polígono formado seja um polígono convexo. Tá? Bom, outra questão que eu queria discutir com vocês. Deixa eu apagar essas retinhas aqui, que elas não interessam. Opa, fiz besteira. Bom, queria discutir com vocês outra coisa aqui, que dá para brincar também. Se você escrever a tua função objetivo, com dois controles deslizantes, por exemplo, você põe um controle deslizante no Z, né? E o outro controle você põe no número que multiplica o X, ok? Foi o que eu fiz aqui. Bom, se você fizer isso, o que você está mexendo? Você está mexendo tanto na translação, você está translacionando as retas, quando você mexe no Z, e quando você mexe ali no outro controle deslizante, que é no A, você vai estar mexendo com a inclinação da reta, tá? Então, aí, você consegue discutir com os alunos várias situações interessantíssimas. Por exemplo, se a região de restrições do nosso problema é esse polígono aqui, tá? Esse polígono convexo que está marcado aí. E a inclinação da minha função objetivo, né? É essa daqui, né? Depois eu vou variando o valor de Z e ela vai transladando. Quem é a solução do problema? A solução do problema é C, né? Agora, e se a nossa função objetivo tiver esta inclinação aqui, ó? Ó, se ela tiver essa inclinação, tá? Vou mudando os valores de Z, eu vou transladando a função. O que vai acontecer? Preciso aqui mais valores. Vamos por até 20. Olha o que acontece. Mudou. A solução não é mais o ponto C, é o ponto D, que está aqui embaixo. Né? Isso supondo que essas translações estão fazendo aumentar o valor de Z nesse sentido. Né? Poderia estar acontecendo o contrário. Cada caso é um caso aí. E se a inclinação fosse exatamente a inclinação da reta que passa por BC? Na verdade, é um 3. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, é um 3. Coeficiente angular ali, ó, 3 por 4. 3 por 4. Não sei se vocês entenderam o que eu fiz. Ó, eu olhei a inclinação dessa reta BC aqui, eu vi que tem um 3 aqui e um 4 aqui. Então, eu procurei por um 3 aqui com 4 aqui, eu tenho a mesma inclinação. Tá? Bom, se a minha função objetivo tiver essa estrutura, as variações do Z
vão transladar essa reta e vai acontecer dessa reta passar pelo segmento BC. Numa situação como essa, quem é a solução do nosso problema, né, de maximização? Tem infinitas soluções. Todos os pares ordenados que estão no segmento de reta que liga B com C satisfazem a receita máxima, no caso, se fosse receita, né, se eu estivesse maximizando a receita. Tá? Então, essa seria uma situação que o problema apresentaria infinitas soluções. Tá? Há problemas também em programação linear em que não existe uma solução. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Aproveitar essa reta mesmo. Por exemplo, o seguinte, quer ver? Ó. Por exemplo, se a minha função, eu vou mudar aqui o valor. Ó, se, por exemplo, a minha função objetivo fosse algo assim, ó, tá? Tudo bem? Bom, vamos dizer que essa função, eu estou maximizando, tá, essa função, e vamos dizer que as translações para cima da reta, elas produzem valores maiores de z, tá? Então, se for esse o caso, a solução está nesse pontinho azul aqui, tá? Agora, se eu mudar a inclinação da minha reta, ó, peraí. Calma, que eu chego lá. Ó, se a inclinação da minha reta for essa, o que acontece se eu for fazer as translações? Estou transladando, tá? Estou admitindo que os valores de z, eles estão aumentando conforme a reta se desloca para cima, tá? O que acontece? Não tem solução esse problema. Por quê? Porque a região do plano aqui é uma região das restrições, é uma região ilimitada, tá? Ah, mas eu não tinha falado que é sempre um polígono convexo? Não, falei que quando for uma região fechada, vai ser um polígono convexo, tá? Se for uma região aberta, e pode ter restrições que produzam região aberta, ó, aqui você pode imaginar uma reta que passa por esses dois pontos, e eu preciso pintar o semiplano que está para baixo. Uma que passa por esses dois, semiplano que está para baixo. Mais primeiro quadrante, dá uma região aberta aí, tá certo? Essa região aberta, eu não tenho uma solução para esse problema de maximização, porque eu sempre vou conseguir um valor maior de receita, tá? Então, pode ter problema de programação linear que tem infinitas soluções, problema que não tem uma solução, né, porque sempre está aumentando, tá? E pode ter também uma situação assim, ó, eu fui fazer aqui a minha intersecção das restrições, essa situação aqui de baixo, tá? E não deu nenhuma região com intersecção para todas as restrições que eu tinha. Tá? Eu tenho intersecções 2 a 2, eventualmente 3 a 3, mas com todas elas, 3 a 3 não, porque são 3 aqui, né? Eu só 2 a 2. Para as 3 delas eu não tenho, né? Ó, seria esse triângulo aqui no meio, que está em branco, né? Então, o que acontece? Esse é um problema também de programação linear que não tem solução, tá? Porque qualquer pontinho que eu pegar das minhas curvas de nível, né, quando eu vou variando z, esses pontos, os pontos dessa reta, né, da curva de nível, não tem nenhum deles que satisfaça as 3 regiões, porque os que satisfazem as 3 regiões seriam essa parte aqui do meio, mas ela não é satisfeita triplamente, né? Não sei se eu me fiz claro, né? Eu tenho intersecções 2 a 2, mas nenhuma intersecção
das três juntas. Então, não tem solução esse problema de programação linear. Tá? Bom, uma lista diversificada de probleminhas de programação linear, que produzam todos esses casos especiais, fazem com que o aluno compreenda de um jeito bem bacana as situações que estão acontecendo, esses movimentos, né? Essa isometria que a gente está fazendo aqui, da translação das retas, as inclinações, né, que tem a ver com o coeficiente angular da reta. Aqui tem um tema bastante rico para ser explorado, tá bom? Pessoal, vamos lá para o problema 2 agora, ver o que ele apresenta de novidade para a gente. Compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá. Pronto. Vamos lá. É um problema de uma seguradora. Uma seguradora deve analisar dois tipos de requisições, X e Y. Cada requisição passa por 3 etapas ordenadas de análise, 1, 2 e 3, permanecendo em cada uma delas um certo número de horas. Há limites máximos de horas semanais de trabalho para cada uma das 3 etapas, conforme indica a tabela abaixo. Vamos dar uma olhada nessa tabela antes de continuar a leitura, tá? Que ela é delicada para a gente interpretar. Então, vamos lá, aqui estão as 3 etapas de análise, né, que as requisições vão passar. Essas duas colunas aqui, o que elas significam? Elas significam o seguinte: cada requisição do tipo X leva 5 horas de análise na etapa 1. E cada requisição do tipo Y leva 8 horas de análise. Tá? E essa etapa 1, ela tem só 100 horas semanais de trabalho. Provavelmente essa restrição está associada ao número de funcionários que trabalham fazendo análise das requisições nessa etapa, coisas dessa natureza, tá? Bom, compreendido aí o funcionamento dessa tabela, vamos voltar a ler a pergunta. A seguradora que deseja tratar tantas requisições quanto possível por semana, estabeleceu o critério de que uma requisição do tipo X deverá ter o dobro de prioridade em relação ao do tipo Y. Determine os números de requisições dos tipos X e Y, que maximiza o uso do número de horas semanais disponíveis. Bom, é um problema que a gente tem que pensar, ler, reler, para entender direitinho, né? Basicamente, aí o que está sendo dito é que a gente quer encontrar o parzinho de quantidade de requisições do tipo X e do tipo Y, que maximiza o uso dessas horas semanais que a empresa tem. Quer dizer, a empresa não quer deixar essas horas ociosas. Provavelmente ela está pagando funcionários por essas horas e quer ter o tempo todo requisições sendo analisadas lá, né? Qual será que é o par ideal XY que resolve esse problema, né? Vamos tentar modelar. Então, a função que a gente quer maximizar é uma função h de xy, é número de horas, em função da quantidade de requisições do tipo x, esse nosso x aí, e quantidade de requisições do tipo y, tá? Bom, qual que é a função a ser maximizada? Esse h de xy, né, como ela é estruturada? A gente vai ter que usar aquela informação de que a empresa quer dar o dobro de prioridade para as requisições do tipo x em relação às do tipo y, tá? É como se eu pusesse um peso 2 para ela no cálculo do total de horas, em relação a um peso 1 para as do tipo y, né? Basicamente, a gente quer maximizar essa função aqui, tá? H de xy igual a 2x mais y. As restrições, elas estão associadas ao número limite de horas que a gente tem para cada etapa de análise, né? Então, vamos lá, são 5 horas para cada restrição do tipo x, então 5 vezes x, lembrando que x é um número de restrições do tipo x, mais 8 vezes y tem que ser menor ou igual a 100. Não pode ultrapassar 100, tá? Essa primeira inequação aqui. Mesmo raciocínio para as outras linhas, aparecem essas duas outras inequações, tá? Vamos para o GeoGebra, fazer esse probleminha.
Bom, para adiantar um pouco as etapas, eu já fiz a região das restrições, colocando as inequações, e já fiz a função objetivo com o H variando por meio de um controle deslizante, tá? É esse daqui, ó, controlezinho ao H em referência a horas, né? São essas retas paralelas aqui, ok? A região das restrições é essa região que está em branco, é um pentágono convexo, né? E à luz do que a gente analisou no problema 1, a gente precisa o quê? Ir aumentando o número de H, né, o número de horas, para maximizar o número de horas, e identificar qual o ponto da restrição que está para um H mais distante possível, né? Então, à luz do que nós analisamos até agora, a solução seria nesse vértice do pentágono, né? Bom, as coordenadas desse vértice você pode obter por meio da intersecção de duas retas, um sistema de equações, né? São essas duas retas aqui, ó, essa aqui, e essa outra aqui, tá? São as retas de equações 12x mais 4y igual a 115 e 7x mais 6y igual a 80. Se você resolver esse sisteminha, as soluções dão números racionais não inteiros, né? O x dá 185, 22 avos, que dá aproximadamente 8,4, e o y dá 155, 44 avos, que dá aproximadamente 3,5, tá? Bom, será que de fato esse par é a solução do problema? Ele é o que maximiza o H, né? Mas ele não é a solução do problema. Por quê? Porque a interpretação de x e y nesse problema, lembra, x é um número de requisições do tipo x. Eu não posso ter 8,4 requisições do tipo x, né? X tem que ser um número inteiro, né? Maior ou igual a zero. O y também, né? Então, apesar de eu ter um ponto de máximo aqui dado por um vértice do pentágono regular, do pentágono convexo, ele não é a solução do problema. Tem como, no gráfico, eu encontrar quem é a solução? Tem. O que eu faço? Eu não posso usar esse H, tenho que usar Hs menores, né? Então, eu vou recuando o valor do H e eu procuro o primeiro par ordenado de números inteiros que o H passe por ele, tá? Bom, aqui, visualmente, né, tem que ter um pouco de cuidado nessa análise. Vai ser nessa posição aqui, ó. Ele vai, essa reta aí do H, vai encontrar esse pontinho aqui, que é o par ordenado x igual a 8 e y igual a 4, tá? Até vou habilitar ele aqui, eu tenho marcado aqui, ó. Seria esse ponto. É um ponto que está na borda do pentágono, um dos lados do pentágono, tá? Toma cuidado, porque às vezes a gente não faz essa análise com muita atenção e vai recuando mais o H, né, para algum ponto, algum par ordenado que tem as coordenadas inteiras mais evidentes, né, a gente acha que é o correto, mas não, tem que procurar o primeiro, né, o primeiro que aparece. Por exemplo, isso aqui, ó, esse par ordenado aqui, 8, 2, é um par de inteiros, né, só que ele dá um H pior do que daria o H que passa lá pelo ponto B. Tá? Solução, então, desse problema, x igual a 8, y igual a 4. É um equívoco a gente achar que a gente pode pegar a solução mais geral, que está ali nos vértices do polígono convexo, e aproximar para o inteiro mais próximo, né? Nesse caso, coincidentemente, deu solução do problema, né? 8,4, o inteiro mais próximo é o 8. E o 3,52, o inteiro mais próximo seria o 4, né? Só que não é sempre assim, tá? Pode acontecer desse arredondamento não produzir a melhor solução inteira possível, tá? Então, como que a gente acha? Olhando e analisando o gráfico ou por meio dos algoritmos do computador, que o computador também calcula isso para a gente, tá? Como a gente já vai ver um aplicativo que faz isso. Tá bem? Bom, vamos ver agora o problema 3, que é o último que a gente vai analisar. Então, problema 3 é esse daqui, ó. É um problema de ETA. Ok? Bom,
A tabela indica a quantidade de unidades das vitaminas A e C por 100 gramas de cada um, 6 produtos, P1, P2, P3, até P6. E o preço de 100 gramas de cada produto. Então, a nossa unidade aqui é 100 gramas do produto, tá bom? Beleza, vamos ver essa tabela, ver se a gente entende. Produto 1, ele tem uma unidade de vitamina A, e o preço dele, 35 centavos. Produto 2 tem 0 unidades de vitamina A, tem uma de vitamina C, custa 30 centavos, etc. Tá bom? Tá entendida a tabela. Uma pessoa submetida à dieta nutricional deve consumir diariamente pelo menos 9 unidades de vitamina A e pelo menos 19 unidades de vitamina C. Calcule o menor custo possível dessa dieta, considerando-se que as vitaminas A e C serão obtidas apenas por meio desses produtos, tá? Não quer dizer que precisa usar todos eles, mas só pode usar eles, tá? Bom, beleza. A gente quer minimizar o custo, né? Quer o menor custo possível. Então, esse é um problema de otimização que a gente está procurando minimizar uma função. A função custo, ela é encrencada, hein? Porque ela é uma função com 6 variáveis, né? Que são os produtos do P1 até o P6. Né? Por meio de qualquer um desses, daí eu posso ir compondo um custo aí do produto, né? Como é que seria essa função, né? Aqui apenas eu explicitei o que eu estou chamando de C, de P1, P2, né? Estou chamando o custo diário dessa dieta em reais, né? Bom, o custo, ele vai ser assim. P1 é a quantidade de produtos, de unidades do produto P1, né? Ele tem uma unidade de vitamina A e 0 de vitamina C, e ele custa 35 centavos. Então, se eu multiplicar o P1, que é a quantidade de produtos P1 que eu estou comprando, por 0,35, que é o preço de cada unidade desse produto, eu tenho quanto eu vou gastar com o P1. Né? O P2 eu multiplico o P2 por 0,30, P3 por 0,60 e vou somando isso tudo. Tenho aqui a minha função, objetivo, a ser minimizada, né? Quero o menor custo possível, tá? Bom, vocês já perceberam o tamanho da encrenca, né? É uma função com 6 variáveis, o que a gente estava tratando no plano cartesiano, eixos x e y, aqui está intratável, aparentemente, né? Com 6 variáveis, né? Mas vamos com calma que a discussão promete. Bom, vamos estabelecer as restrições aqui. Então, sujeito a quê? Isso tudo, né? Bom, as restrições, elas têm a ver com o consumo que a pessoa, a ingestão que a pessoa precisa ter de vitaminas A e C, né? Ela precisa ter pelo menos 9 unidades de vitamina A, pode ser mais, né? Então, tem que ser alguma coisa que tem que ser maior ou igual a 9, né? Essa coisa que vai ser maior ou igual a 9, vai ser obtida a partir do consumo da vitamina A, né? Preciso procurar onde é que tem vitamina A nos produtos, né? Então, ó, seria algo assim. Uma unidade de vitamina A vezes P1, unidades do produto P1, mais 0 vezes P2, estou somando tudo que é vitamina A, mais 2 vezes P3, etc. Isso tem que ser maior ou igual a 9, tá? Repara aqui que o 0 vezes P2, o P2 some, então por isso que ele não apareceu nessa inequação. Mesmo raciocínio para a vitamina C, pondo maior ou igual a 19, né? Dá essa outra inequação aqui. E não esquecer, né, que o P1, P2 até o P6, eles são números não negativos, né? Pois bem, esse problema está intratável no plano cartesiano do jeito que ele está aqui, tá? Um problema de programação linear modelado aqui pela primeira vez, a gente costuma chamá-lo de problema primal. Existe um resultado importante em programação linear que demonstra o seguinte, que todo problema primal de maximização, minimização, existe um problema chamado dual, que é o contrário desse. Então, esse daqui era um de minimizar. Existe um problema de maximizar uma função e que vai produzir resultados equivalentes ao desse, tá? Inclusive, nessa situação que a gente está analisando, o problema dual, que vai ser um de maximização,
ele tem contexto também. Assim como o primal teve o contexto que a gente analisou, que é o contexto do consumidor desses produtos, né, em busca das vitaminas A e C, o problema dual vai ser do ponto de vista do vendedor. O vendedor desses produtos que tem vitamina A e C, né? O sujeito fabrica lá vitaminas A e C sinteticamente, coloca nos produtos, vende os produtos e ele quer dominar o mercado, né? Então, vamos analisar quem seria esse problema dual. Bom, aqui está o primal, repetir aqui na tela, né? Vou analisar agora o dual. Bom, para analisar o dual, eu vou fazer o seguinte, eu já vou pôr aqui a função objetivo, e que a gente vai querer, no caso aqui, maximizar, né? E já vou pôr as restrições. A gente analisa tudo num pacote só, tá? Então, tá aqui. Bom, primeiro eu vou escrever outras letrinhas aqui, tá? Não vou usar lá o P1, P2. Então, vai ser o seguinte. Y1, para a gente, vai ser o preço de uma unidade de vitamina A, né? Contida em 100 gramas de alimento, tá? Uma unidade de vitamina A custa Y1 reais. Y2 é o preço de uma unidade da vitamina C, tá? Também contida em 100 gramas de alimento. Bom, do ponto de vista de um sujeito que vai vender esses produtos aí, P1, P2, P3, né, que contém essas vitaminas e quer dominar o mercado, fato é que para o produto 1, ele não pode vender mais do que 35 centavos a unidade. Se ele vender, ele não conquista mercado. Tá? Então, o preço do produto 1 dele tem que ser um preço menor que, ou igual a 35 centavos. Senão, não tem mercado para ele. Tá? Só que o preço do produto 1, se você for ver, como ele só tem uma unidade lá da vitamina A, né, ele é o próprio Y1, né, que é o preço da unidade da vitamina A. Y1 menor ou igual a 35. Né? E assim eu monto as outras inequações, né? Vamos pegar uma mais interessante, uma que tenha tanto vitamina A quanto C, unidades diferentes de zero. Pega, por exemplo, o produto 5, tá? Que está modelado por essa restrição aqui, ó. Tá? Por que tem 2 vezes Y1? O Y1 é o preço, na verdade, a 5 é essa daqui, a de baixo, né? 1 vezes Y1. 1 vezes Y1, porque o produto 5, ele tem uma unidade de vitamina A. E o preço de uma unidade de vitamina A é Y1. Então, por isso que é 2 vezes Y1. Mas, só que esse produto 5, ele tem 3 de vitamina C, ao custo cada unidade de Y2 reais. Então, 3 vezes 2, isso tem que ser menor ou igual a 0,27. Né? Então, todas as restrições aí. Ok? Vamos agora ver qual é a função que ele tem que maximizar, né? Ele quer maximizar o lucro dele, né? Bom, o lucro dele, na pior das hipóteses, ele está em busca de um consumidor que vai lá consumir o mínimo, que são 9 unidades de vitamina A e 19 de vitamina C. Pode ser que ele tenha mais do que isso, mas no mínimo isso daí ele vai ter porque o consumidor precisa dessas 9 e dessas 19 unidades, né? Então, o lucro dele, a função lucro dele é 9 vezes Y1, que é o preço de cada unidade da vitamina A, mais 19 vezes Y2. Essa é a função que eu teria que maximizar. Tá? Bom, esse problema já é tratável graficamente, com GeoGebra, 2 eixos e tudo mais. Por quê? Porque a função lucro ela é a 2 variáveis. Né? E essa quantidade de restrições aí que aumentou, não é um problema para a gente, né? Cada restriçãozinha dessa aí vai dar uma inequação no plano cartesiano, né? São sempre restrições com Y1, Y2, né? E, bom, então, esse problema dual, ele pode ser resolvido graficamente, tá? E pode se demonstrar que a solução de um te leva à solução do outro, vice-versa. Então, um pode ser analisado por meio do outro, certo? Um outro fato curioso também, que pode se demonstrar, é o seguinte, repara que o problema primal aqui, nós tínhamos 6 variáveis, né? E restrições, 2 restrições, né? Vamos excluir essas daqui das não negatividade dos valores, tá? Isso é um geral, isso, né? Então, eu tenho 6 restrições, 6 variáveis e 2 restrições, né? Olha o que aconteceu no dual.
o contrário. 2 restrições, 2 variáveis e 6 restrições. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Desprezando aqui as de não negatividade do y e y2. Né? Esse é um resultado também importante que se demonstra em programação linear. Tá? É claro que se eu tiver um problema com muitas variáveis e muitas restrições, não adianta de nada buscar o dual, porque isso não vai torná-lo mais simples, né? Mas tem situação como essa que o dual é mais simples de resolver do que o primal. Tá bom? Bom, vamos lá. Última parte, prometi a vocês que falaria sobre um aplicativo aí do Excel, né? Um suplemento do Excel, que permite resolver problemas de programação linear, tá? Bom, esse suplemento do Excel, ele não vem instalado automaticamente no pacote básico do Office, do Excel, mas ele está lá. É só você habilitar esse aplicativo, esse suplemento, que você consegue usá-lo normalmente, tá? Deixa eu mostrar primeiro para vocês como habilita, tá? Ó, ele aparece na barra de ferramentas, quando você clica aqui, ó, em dados, ó, dados, ele aparece aqui, ó, é o último ícone que aparece o solver, né? No meu aqui ele já está habilitado. Bom, se no teu, clicou dados, não tem lá um ícone solver, quer dizer que ele não está habilitado, você vai fazer o seguinte, vai em arquivo, no seu Excel, aí a versão de cada um tem que ver como é que é a telinha, né, de cada um, você vem em opções, aqui, ó, lá embaixo, isso na minha versão, né, opções. Bom, aí tem várias opções dentro de opções, né? O que a gente vai querer? Os suplementos. Cliquei em suplementos. E aí, ó, tem várias coisas que não estão habilitadas e você pode habilitar se você quiser, tá? Tá vendo essa daqui, ó? Solver. O meu tá habilitado, tá? O seu vai aparecer aí como inativo, alguma coisa assim. Ele vai estar nessa lista aqui, ó. Ele vai estar aqui, tá? Em algum lugar aqui. Você vai clicar em cima dele e dar um OK ou um IR aqui. Pronto, habilitou o solver, tá? Para ver se está tudo certinho, o que você faz? Você abre o teu Excel e tal, vai em dados, tem que aparecer esse ícone aqui, solver, ok? Bom, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o nosso problema 2, lembra que foi aquele problema que tinha uma solução no vértice do pentágono, que não era a solução do problema, porque não eram números inteiros? Então, a gente vai pegar esse problema aí e vai resolvê-lo por meio do solver, tá? O que a gente tem que fazer? Bom, tudo isso que você está vendo aqui, ó, nessa região, fui eu que fiz já, tá? Então, abri a planilha Excel, já com o solver habilitado, e aí eu vou ter que construir algumas coisas aqui, tá? Por algumas informações aqui na planilha. Bom, os únicos campos onde eu vou ter que pôr fórmula aqui, para o solver entender, são esses que eu pintei, tá? Pintei aqui em rosinha, sei lá que cor é isso, não, um laranja, né? Claro. Locais onde eu vou pôr fórmula, tá? Todos os outros locais aí, eles são com dados que vão vir do problema, tá? Então, ó, eu escrevi aqui maximizar, eu que montei essa planilhinha aqui, tá? Aqui eu pus o x, aqui eu pus o y, logo abaixo do x e do y, eu vou colocar os coeficientes do x e do y, tá? Então, você olha a função de maximização aqui, é 2x mais 1y, né? Então, esse 2 aqui vem para cá e o 1 do 1y vem para cá, tá? Se eu tivesse mais variáveis, Z, W, colocaria mais colunas, tá? Por isso que eu pus aqui reticências. Aí escrevi aqui sujeito A, escrevi 3 restrições aqui, tá? O que eu vou colocar aqui nas colunas das restrições, né? A coluninha aqui do x é sempre o coeficiente que eu estou pondo. Então, o coeficiente do x dessa primeira restrição aqui, ele é o 5, depois o 8, né? Então, pus o 5 aqui, pus o 8 aqui. Não são fórmulas, são os números que eu digitei, tá? 7 e 6 para a segunda restrição, 12 e 4 para a terceira. Bom, nesses campos aqui que estão pintados, aqui eu preciso pôr uma fórmula, tá? Que fórmula que eu vou ter que pôr? No campo D6, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte cálculo. A solução final desse problema, ela vai vir aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. A solução final desse problema, ela vai vir nesses 2 campos. São os campos que eu estou reservando para a solução final, tá?
quer dizer, para o par ordenado XY que resolve o problema, eu quero reservar esses campos, tá? E o campo que está aqui ao lado vai ser para o H máximo que ele vai encontrar, tá? Que vai vir uma fórmula também. Então, atenção a isso, a solução do problema ela vai ser dada nesses dois campos, x e y, tá? O que eu tenho que fazer de cálculo nesse campo D6? Eu preciso fazer assim, 5 vezes a solução, o valor de x da solução, mais 8 vezes o valor do y da solução, isso vai dar um certo valor aqui, tá? E esse valor eu vou comparar com o 100, porque eu quero que ele seja menor ou igual a 100, tá? O método simplex de resolução, o algoritmo de resolução de sistemas, ele faz isso, ele pega um valor, faz e ele vai buscando sempre aproximações melhores, tá? De um jeito eficiente, tá? Tem toda uma matemática para isso. Pois bem, vou então pôr uma fórmula aqui, tá? Nesse campo. Então vai ser o B6 vezes o x da solução, que vai estar no meu campo B10, mais C6 vezes C10, e vou dar um igual, tá? Bom, por que ele colocou 0? Porque, como não tem nada aqui no campo da solução, na verdade, quem vai encontrar a solução é o Excel, né? Como não tem nada, ele está considerando 0. Então, ele fez a conta 5 vezes 0 mais 8 vezes 0 dá 0. Tá? Bom, essa mesma forma, esse mesmo tipo de fórmula eu vou pôr aqui nos campos de baixo. Tá? Esse daqui vai ser B7. Se vocês me permitem, eu vou usar o cifrão, que é a ideia de fixar um valor, porque aí eu posso copiar isso daqui para a linha de baixo. Tá? Então, vai ser assim, o B7 vezes, eu vou fixar o B10. Então, é cifrão B, cifrão 10, mais C7 vezes cifrão C, cifrão 10. Para quem não está familiarizado com Excel, repita a mesma coisa que foi feita no campo anterior, tá? É a mesma coisa aí, ok? Agora eu posso copiar essa fórmula aqui, ó, eu copio para de baixo, e ele vai copiar certinho para mim, tá? Por isso que eu quis fazer, foi um pouquinho mais rápido. Ó, B8 vezes B10, mais C8 vezes C10, ok? Tá. Bom, aqui, lembra que eu falei que isso daqui vai ser o máximo, o H máximo, que o Excel vai encontrar? Aqui eu preciso pôr uma fórmula também. Como é que esse H máximo vai ser obtido? Ele vai ser obtido por esse 2, que é o coeficiente do x, vezes o valor do x para o H máximo, mais 1, que é o coeficiente do y, vezes o valor do y do H máximo. Tá? Então, essa é a fórmula que eu tenho que pôr aqui. B2 vezes B10 mais C2 vezes C10, e vou dar um igual. Deu 0 também, porque nesses campos aqui tem um 0, 0, ok? Bom, essa parte aqui, ó, gente, eu digitei também, viu? Não pensem que esse símbolo aqui de menor ou igual é um símbolo lógico aqui do Excel, não, é um símbolo aí que eu peguei e colei aí, tá? É imagem isso. Esses limites aqui, eles são os limites do número máximo de horas semanais que a gente tinha lá por cada uma das etapas de análise, né, da seguradora lá. Beleza. Bom, agora, finalmente, eu vou usar o Solver, tá? Eu alimentei minha planilha. Se eu tivesse mais restrições, ponha mais linhas com restrições. Agora eu vou alimentar o Solver. Então, eu vou vir aqui, abrir o Solver. Ó, deixa eu apagar, porque tudo isso que está aqui é porque eu já tinha feito. Vou apagar para mostrar do zero. Um segundinho, por favor.
Pronto. Bom, então vamos lá de novo. Tá. Eu clico aqui nesse ícone do solver. Tá? A primeira coisa que ele pergunta é definir o objetivo. Na verdade, ele está querendo que você indique para ele em que campo você vai querer colocar o H máximo, que ele vai calcular. Vocês lembram que o H máximo vai estar aqui, ó, nesse campo D10? Então, ou você põe ali D10, ou você faz assim, ó, clica nessa setinha do lado, ele te abre a opção de você ir lá no D10, clica nele e já aparece aqui o D10 para a planilha, tá? Ele usou também o cifrãozinho lá que eu usei. Beleza, segunda coisa que ele vai te perguntar, é um problema de máximo ou mínimo? Você quer maximizar ou minimizar, né? Quero maximizar, certo? Terceira coisa que ele te pergunta, alterando células variáveis, né? O que ele está te perguntando aqui é assim, ele quer saber onde você quer que eu ponha a resposta do x e y da solução, tá? Então, vou clicar na setinha e vou indicar para ele, ó, quero nesses campos aqui, D10 e C10, tá? Marcou. Agora ele vai te perguntar as restrições. Quais são as restrições? Vamos adicionar todas as restrições. Então, vem aqui em adicionar. Ele está te perguntando qual é a referência, né, da célula e que você quer comparar, né? Bom, o que eu quero comparar, gente? Eu quero comparar esse cálculo aqui, que vai ser feito, com o 100. Quero que esse cálculo seja menor ou igual a 100, né? Então, clico na setinha, indico para ele que eu quero comparar esse camarada aqui, que é o D6. Aí ele te pergunta, é maior ou igual, menor ou igual, né? Esse é o sinalzinho que vem na restrição. No nosso caso, é menor ou igual. E quem é a restrição, né? Clico aqui na setinha e marco o campo que está a restrição, que é o 100. Que, na verdade, é o campo F6, né? Dou um adicionar, tá? Só para mostrar para vocês, ó, a restriçãozinha já está posta aqui. Ok? Vou adicionar as outras agora. Ó, mesmo raciocínio. Isso aqui, menor ou igual, quem é a restrição é 80. Adicionar. Vou para a terceira restrição, é o campo D8, menor ou igual, 115. Está aqui. Beleza. Vamos checar se está tudo certo. Campo de saída aqui da função H maximizada, campo de saída do x e do y da solução e 3 restriçõezinhas, tá? Bom, ele te pergunta se você quer tornar as variáveis e restritas não negativas. A gente quer, né? Como a gente já viu aí. Aqui nessa setinha, ele vai perguntar se quer uma programação não linear, linear. A gente quer programação linear, tá? É o método simplex, que é um método que foi lá atrás desenvolvido pelo Dantzig, né? Que eu comentei aqui na apresentação. Tá tudo certinho, gente. A hora que a gente puser um resolver, ele vai resolver aquele problema, encontrando o par XY da solução e o H máximo, tá? Vamos ver se vai bater com o nosso, né? Ó, nosso par XY que a gente encontrou no GeoGebra é esse. O H máximo não tenho calculado aqui, tá? Mas vamos lá. Resolver. Cliquei em resolver e eis que apareceu aqui um 8.4091. Se eu pusesse mais casas decimais, você ia ver que era uma dízima periódica obtida da fração 185/22 avos. Certinho. Depois o outro, 3,5227, é obtido dessa fração 155/44 avos. Certo? Aí ele pega esses dois valores, joga lá na função H e calculou o H máximo, que deu 20,34. Tá? Bom, mas espera aí. Esse problema, vocês lembram que a gente não queria 8,4 requisições, né? Era um problema que teria que ser com números inteiros. O método simplex encontra isso para a gente também, tá? E o Excel acha isso para a gente também. O que a gente tem que fazer? Então, é o mesmo problema, eu vou no solver de novo aqui, tá? Ele me apresenta de novo tudo que eu tenho lá do problema. Eu tenho que adicionar uma restrição. Eu tenho que pôr uma restrição dizendo que eu quero que o x e o y sejam inteiros, tá? Então, o que eu vou fazer? Adicionar, vamos lá, restrição. O que eu quero? Eu quero que esses dois carinhas, ó, marquei o B10 e o C10.
Eu quero que eles sejam o quê? Menor, igual, maior, igual, alguma coisa? Não. Eu quero que eles sejam inteiros, tá? Aí ele já põe o número inteiro aqui. Vou por um adicionar. Ó, apareceu aqui em cima, que é para ser solução tem que ser de inteiros, e vou dar um resolver. E vocês vão ver que a solução que ele vai colocar lá, ele vai trocar lá para a solução 8,4. Tá? Ó, aqui, ó, 8,4 com uso máximo de horas igual a 20. E ele não está fazendo por aproximação, ele não pegou aquele 8,4 e aproximou, não. Ele está fazendo por um método, né, um desenvolvimento do método simplex que encontra soluções inteiras. Tá bom? Bom, esse aplicativo é bem bacana para resolver problemas de programação linear, principalmente quando são problemas com muitas variáveis, muitas restrições, que aí são problemas intratáveis, ali no plano cartesiano, né, no GeoGebra, tá certo? Então, recomendo, tá? As aulas ficam bem interessantes com esse aplicativo. Ele produz relatórios aqui também, que vocês podem dar uma olhada. Enfim, tem tutoriais desse aplicativo na internet, ok? Bom, vamos fechar aqui a nossa apresentação falando de um tema que eu disse para vocês que seria o último que eu iria falar, que é esse tema aqui da programação linear no ensino médio, né? Vale a pena ou não vale a pena, né? Não sei se eu consegui convencer vocês aí da relevância, né? Disso daqui aparecer em pedacinhos ali do nosso programa de matemática, né? Bom, ó, quando você olha a BNCC, das competências de matemática, né, ela passa por praticamente todas, tá? Competência 1, 2, 3, 4, 5, em todas elas tem habilidades que dizem respeito a coisas que a gente fez aqui, tá? Como essa videoaula já estendeu o tempo que haviam me reservado, eu não vou ler uma por uma aqui, tá? Depois você pode pausar o vídeo e ler e ver se você concorda ou não, tá? Mas aqui se fala em aplicação da matemática em contextos reais, a gente está fazendo isso, estudo das funções polinomiais de primeiro grau, estudo do gráfico, uso de conceitos básicos de programação, né? A gente mexeu ali com Excel, estamos mexendo com GeoGebra também, enfim. Tem vários assuntos aqui que estão na BNCC, que esse nosso tema conversa com eles. Eu queria colocar alguns outros, tá? Que eu classifico como muito importantes também. Então, por exemplo, esse daqui, ó. O computador está lento, ele já está cansado também. Bom, é o seguinte, ó, olha esse teminha aqui, ó. Traduzir um problema da linguagem verbal para algébrica, né? Veja bem, né, uma das principais reclamações dos nossos alunos quando fazem as provas do Enem são aqueles enunciados imensos, né, que precisa ler, reler, separar a informação relevante e depois modelar alguma coisa, né? Bom, o problema de programação linear, por definição, é isso, né? A menos que você já entre com o probleminha montado, né? Ó, maximize isso, sujeito a essas restrições. Né? Também tem suas vantagens de se aprender a mexer com probleminhas de programação linear, mas bacana mesmo é pegar esses problemas que têm contexto, né? E que exigem a tradução da linguagem verbal para a linguagem matemática, né? Outro item que eu destacaria aqui também é que estabelece conexões entre uma linguagem algébrica e gráfica, né? O tempo todo falando de álgebra, gráfico, análise do gráfico, né, das desigualdades no plano, né? Um outro aspecto que eu comento também aqui é que ele desenvolve o raciocínio analítico, né? Todo você tem que levantar uma hipótese, testar, pensar, voltar, refazer, né, estabelecer, quebrar o problema maior em pequenos probleminhas, para ir investigando por partes, né? Raciocínio analítico, né, que a matemática tem o compromisso de desenvolver, né, ou de ajudar a desenvolver nos estudantes. Depois tem muitas conexões com tópicos do nosso programa canônico de matemática, tá? Tem geometria analítica aqui, tem funções, tem matrizes,
Eu não falei, mas, quer dizer, tudo isso daqui pode ser escrito em linguagem matricial, né? Aí você pode ver, por exemplo, que para passar do problema primal para o dual, você trabalha com matriz transposta, né? Tem muita álgebra linear aqui, né? Que a gente está traduzindo aqui para termos mais simples, né? Outro aspecto que eu não comentei aqui, né? Que é do vetor gradiente, que é o vetor que mostra para onde está aumentando ou diminuindo a sua função objetivo, né? Esse vetor gradiente é muito importante nas investigações de problemas de programação linear maiores. Esse vetor gradiente os alunos podem obter com muita facilidade, né? Basicamente, é você encontrar uma retinha que passa pela origem do plano cartesiano, é perpendicular a uma das retas da função objetivo, né? E pronto, você encontrou a direção, o sentido, direção aqui do vetor gradiente, né? Depois o módulo dele, aí é uma demonstraçãozinha que ele vai ser os coeficientes da função objetivo, né? Aí envolve um pouquinho de cálculo, teria que ter derivadas parciais e tal, mas encontrar, digamos, uma reta, né, que é uma diretriz do crescimento ou decrescimento de uma função objetivo, passando pelo 0, 0, é muito simples de achar analiticamente, né? É uma reta perpendicular a outra reta dada e que passa por um ponto, né? Problema de geometria analítica clássico, né? Bom, eu espero que esses assuntos tenham empolgado vocês e queria só deixar uma mensagem final, que, evidentemente, essa apresentação ela foi assim de ideias da programação linear, né? Eu aqui não montei nenhuma sequência didática para mostrar como que isso poderia ser implementado em cada atividade, né? Acho que cabe aí a cada um de nós o desenvolvimento dessas sequências didáticas e elas são fundamentais, né? O primeiro passo é a gente conhecer um pouco do assunto e quanto mais a gente conhecer, melhor é. O segundo passo, que é muito importante para o professor, é elaborar sequências didáticas, né? Para que seja uma matemática para um número maior de alunos, né? E não apenas para aqueles alunos que têm mais facilidade, né? Que gostam mais do assunto, né? Tem que ser para todo mundo, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa outra oportunidade, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço para todos e que 2022 seja um ano ótimo para todo mundo. Até logo.